Sou João Torquato, diretor do Sindiprev-DF. No mês de julho, venho participando de várias reuniões com a direção e o presidente do INSS, conjuntamente com a CNTSS, onde nesse debate nós temos feito várias discussões em relação a assuntos de interesse da categoria e, dentre eles, nós discutimos a questão da reabertura das agências do INSS, a questão do comitê gestor da carreira, a criação do banco de pontos, que é uma verificação que os servidores fizeram, a avaliação de desempenho, e justamente com a questão da GEDAS, e a pontuação, no caso grupo, o GT de pontuação de metas, a reestruturação da carreira do Seguro Social, comitê gestor da carreira, entre outros assuntos que são importantes para a categoria. Levantamos também um dos pontos que nós entendemos que está sendo crucial hoje para todos os servidores, que é a questão da perícia médica dos servidores públicos, principalmente do INSS, que temos uma série de demandas represadas, muitos colegas que estão aí já aposentados, querendo se locomover, estão com dificuldades em virtude de não ter perícia médica. Cobramos isso por parte da direção do INSS e eles se comprometeram, queria verificar essa questão para ver como é que daria uma atenção maior sobre esse assunto e os servidores pudessem fazer as devidas perícias médicas. Então, na próxima reunião, o Dr. Helder se comprometeu em nos dar uma resposta sobre essa parte. Em relação à reabertura das agências, firmamos o nosso posicionamento que teria que estar permanecendo ainda no trabalho remoto, uma vez que ainda há um pico da pandemia e que, como não tem um controle ainda, o Estado ainda não tem um controle dessa questão da pandemia, então não há a necessidade, a gente entende que não há necessidade de estar fazendo essa reabertura. Entendemos que é prematuro, até mesmo porque nós queremos preservar vidas e no entender que tanto o servidor quanto o segurado, a clientela que vai estar ali precisando do serviço, podem também estar correndo risco. Com todo o protocolo que, obviamente, o governo apresente, mas protocolo este que pode, na realidade, não ser o suficiente para garantir que as pessoas realmente não sejam contaminadas. Então, a gente queria e questionamos em cima disso. O ponto que nós conversamos também foi sobre a questão do comitê, o gestor de carreira, onde cobramos por parte do governo a questão do que tinha sido feito já uma discussão e uma criação até fruto da greve de 2015. O Dr. Helder, o diretor de TGPA, informou que tem dois comitês. Eles querem discutir o comitê interno do INSS, é onde eles dizem que eles têm governança, E quanto à questão do outro comitê, o comitê referente à greve de 2015, que isso está no âmbito da equipe do Ministério da Economia e que eles não teriam nenhuma governança sobre essa questão desse comitê, o que foi fruto daquela greve de 2015. Mas nós cobramos, eles obviamente dessem um retorno para a gente sobre esses pontos, e eles comprometeram que estariam nas próximas reuniões se posicionando melhor em cima dessas questões. Em relação à criação do banco de pontos, também é uma retificação que a categoria está fazendo, principalmente os colegas que trabalham com essa ferramenta. Colocaram que é interessante, o presidente mesmo se comprometeu de estar criando esse banco de pontos, aonde o trabalhador que ao fazer a sua produção, o que ele ceder, ele possa utilizar no mês subsequente, e não tendo a perda como hoje tem. Eles dizem que vão estar utilizando o mesmo sistema do banco de horas, Obviamente que tudo isso aí tem uma legislação, que faz com que eles tenham que dar uma olhada, dar uma ajustada nessa parte da legislação, mas se comprometeram, queriam estar organizando essa parte aí. Sobre a questão da avaliação de desempenho, no caso, nós cobramos sobre a questão da GEDAS, do resultado de maio e junho, eles se comprometeram que estariam fazendo a publicação da portaria o mais rápido possível. Teve uma divergência, ou tem ainda, uma divergência
no SEGENAD em relação à questão da pontuação. O doutor Helder ficou de convocar uma reunião, talvez hoje, sexta-feira, ou segunda-feira, ou até segunda-feira, para que o comitê possa debater essa questão e eles publicarem a portaria com o índice do ITC-GEDAS, né? Um outro ponto que nós levantamos, que eu entendo que é de extrema importância, que acho que envolve muito a nossa vida, é a questão da reestruturação da carreira do INSS, né? Cobramos do governo a forma e uma série de mudanças que estão sendo colocadas no âmbito do INSS, né? Onde tira uma parte de trabalho aqui de um setor, bota para o outro, e aí ficando um ou outro obsoleto, de uma forma bastante ruim, né? Sem uma discussão maior com as entidades. O presidente do INSS informou que, sobre essa questão dessa reestruturação, tem 3 etapas. Dentro dessas etapas, a primeira etapa é o GT do Ministério da Economia com o INSS, né, que eles vão estar trabalhando isso, sendo que essa primeira etapa, eles têm uma obrigação, a obrigação é cumprir, né, redução de metas, né, as unidades de gestão da Previdência, e eles entendem que a gerência executiva, né, nessa questão nessa primeira etapa, eles querem reorganizar o processo, eles dizem que a gerência ficaria responsável pela área finalística, né? No caso as APS, e as superintendências ficariam responsáveis pela área MEI, no caso a UFC, né? O setor financeiro, a SOGP, né? Os recursos humanos e a logística, né? Ficariam responsáveis por esses setores. Coloca ainda também que nessa reestruturação eles devem diminuir algumas agências da Previdência Social a nível Brasil, bem como algumas gerências também devem ser enxugadas. Esses são pontos que eles levantam que eles devem cumprir na primeira etapa. A segunda etapa, eles entendem que é discutir na Casa Civil, né, para verificar toda a questão da constitucionalidade de todo esse processo. E a terceira etapa seria eles transformar em projeto de lei e discutir com os outros poderes da União, né? No caso, trabalhar isso aí junto ao Congresso Nacional, né? Essa parte aí na terceira etapa. Então, esses são alguns pontos que nós venhamos discutindo com a direção do INSS, como discutimos também, para só voltar um pouco, os protocolos que a gente entende que é fundamental caso o governo venha abrir, porque no que se refere à questão da abertura das agências, o que nós conseguimos entender também é que o governo ele saiu de atender a questão da saúde, da questão técnica, e passa a fazer uma discussão muito mais política, muito mais econômica. E nós entendemos que isso só não ajuda, talvez, se eles puderem fazer uma reflexão melhor, fazer com que as pessoas continuem fazendo o seu trabalho da forma que estão fazendo, e eles melhorando mais a questão dos canais do INSS, para que a população tenha mais condições de estar fazendo os seus pedidos, de estar sendo atendida, eu acho que isso ajudaria muito e diminuiria também, com certeza, a questão de contaminações, que esse vírus é um vírus que a gente não tem como saber onde está, como está, mas poderia ser uma forma de proteger um pouco mais as pessoas. Então, nesse sentido que a gente está apresentando e está colocando um pouco isso, abordar nesse assunto. Fizemos uma discussão com ele na questão do protocolo. Segundo o INSS, que estão adquirindo esses EPIs e os EPCs, né, que só depois que tiver todo isso feito é que eles vão reabrir as agências. E disse também que aqueles colegas que estão em grupo de risco, tanto pela idade ou por algum tipo de morbidade, doença tal, etc., essas pessoas ficariam no seu trabalho remoto. Seria um número pequeno, talvez, de pessoas, eles não deram o quantitativo, né? Mas disseram que só iriam abrir as agências que tivessem, de fato, condições para serem abertas. Nós ficamos até de dar uma verificada e uma caminhada nas APS para dar uma olhada de como é que está
a questão desses EPIs e os EPCs, né, que eles disseram que vão estar colocando, até para a gente também estar debatendo isso com a direção do INSS, tanto com o presidente, o gerente executivo, o superintendente, por entendermos que nesse momento, mesmo com todas essas garantias, a gente precisa ter uma certa cautela nisso aí. Então, são esses pontos, tem várias outras questões que obviamente estão na ordem do dia para a gente discutir, né? E com base nisso, como o nosso tempo também não é tão bom, até vídeo muito longos, mas eu queria também fazer um convite, né, a todos os servidores aqui do INSS, nossos colegas que estão na ativa, que são aposentados também, porque tem uma série de coisas que envolve, né, porque tem colegas aposentados que estão retornando para contribuir ainda um pouco mais. Queria convidá-lo para no dia 28 deste, né, às 19h30, possamos estar fazendo uma reunião virtual para estar discutindo, dentre esses pontos, outros pontos também que nós entendemos que é de grande importância para a categoria, e a gente poder, né, debater, ouvir, saber o que cada um está pensando, como é que nós vamos poder estar nos posicionando justamente diante de todos esses desafios que estão colocados para nós. Mais um ponto que nós discutimos na reunião com o presidente do INSS e com o diretor de recursos humanos do INSS, no caso do DGPA, foi a questão do painel de acompanhamento da produtividade, onde também fez presente o pessoal da direção da DIRAT, né? E na discussão que fizemos, onde vários colegas venham cobrando de que ao trabalhar, fazer a sua produção diária, não estavam conseguindo enxergar o que de fato produziram no final do expediente, e após várias conversas, vários debates com a direção, no dia de ontem, na reunião de ontem, o Dr. Helder nos informou que eles teriam resolvido a questão do Facilita, né, e que os servidores já teriam condições de, em tempo real, após concluir, né, o seu expediente de trabalho, já dariam para eles ver a sua produção que eles fizeram durante o dia. Então, eu acho que isso foi um grande ponto também para os colegas que estavam trabalhando com essa ferramenta, né, nesse trabalho, e que precisavam, de fato, saber o que eles produziram, até para depois eles não ficarem, né, naquela angústia toda que estavam tendo, sem saber o que fez e o que não fez. Então, eu acho que isso foi importante, né, e parabéns aos colegas que, né, também souberam colocar isso, e nós cobramos de uma forma bastante precisa aos dirigentes do INSS. Sucesso aí, pessoal.